Bom dia, bem-vindo ao Da Terra ao Mar. Nesta emissão vamos dedicar o nosso programa ao mar e a uma das suas principais atividades, a pesca lúdica e desportiva. Vamos começar por analisar as fronteiras impostas a estes pescadores e conhecer algumas das pessoas que dedicam o seu tempo livre a esta atividade. Fica ainda por aí e espreita um pouco a vida de dois faroleiros. São eles quem orientam os navegadores durante a noite. Mas para falar um pouco mais sobre pesca, vai estar a nossa companhia João Borges, o presidente da Associação Nacional dos Pescadores Lúdicos e Desportivos. É uma das atividades mais antigas da humanidade e faz parte intrínseca da identidade e tradição do litoral do nosso país. Para além da atividade profissional, a pesca pode ser encarada como um desporto. Venha daí conhecer as regras do jogo. Para uns, enfrentar o mar é uma arte e ofício e a pesca o seu ganha-pão. No entanto, há centenas de milhares de pescadores que, de cana lançada ao mar, procuram nas suas águas a serenidade, o entretenimento ou até mesmo o desporto. São pescadores lúdicos e desportivos. Podem estar apeados a bordo de um barco de recreio ou mesmo dedicar-se à pesca submarina. Estes tipos de pesca, que englobam várias vertentes e adeptos, contam também com inúmeras condicionantes. A principal, e em vigor desde 2000, é a não comercialização do pescado. Os pescadores lúdicos são obrigados a cumprir os tamanhos mínimos legais de captura de cada espécie e estão ainda proibidos de pescar lampreia, salmão, sável, peixe-lua, cavalo marinho e todos os mamíferos e tartarugas marinhas. No caso de sair um anzol, alguma destas espécies, ou um peixe de tamanho inferior ao permitido por lei, os pescadores lúdicos, tal como os profissionais, são obrigados a enviar imediatamente o pescado de volta ao mar, mesmo que ele se encontre morto. Podem ser usadas 3 canas por pescador, com o máximo de 3 anzóis em cada uma. No entanto, há o limite de peso de 10 kg de peixe, sem contar com o maior exemplar, ou 2 kg de crustáceos por pessoa. Para além das restrições locais, a pesca por lazer não é permitida nos portos de pesca, marinas de recreio, praias concessionadas em época balnear, caso haja sinalização. É também proibida a pesca a 100 metros da zona de qualquer esgoto. Na pesca lúdica embarcada, não é permitido pescar a menos de 300 metros da costa. Desde janeiro de 2007, que quem quiser fazer do mar o seu hobby é obrigado a ter licença. Esta depende da duração e da atividade, e os preços variam dos 3 aos 200 euros. A medida, amada por uns e odiada por outros, surge com a intenção de reorganizar este setor. Estima-se que existam cerca de 600 mil pescadores lúdicos em Portugal e para percebermos melhor os contornos desta atividade, temos connosco João Borges, o presidente da Associação Nacional dos Pescadores Lúdicos e Desportivos. Bom dia, João. Bom dia. Em primeiro lugar, ele pediu para me dizer as diferenças entre a pesca lúdica e a desportiva. A pesca lúdica as diferenças entre a pesca lúdica e a desportiva praticamente não são nenhumas, se considerarmos desportiva sem o conceito de competição. Porque a pesca desportiva pode ser praticada como pesca de competição e pesca sem ser de competição. O termo lúdico foi um termo que surgiu é bastante recente, ou seja, surgiu com a publicação da legislação e queremos que foi um termo utilizado precisamente para que fosse feita a distinção entre a pesca desportiva e pesca de competição. Porque o Governo entendeu que a pesca desportiva seria sempre com a componente de competição, mas os pescadores entendem que não, porque sempre praticaram pesca desportiva com ou sem competição. Portanto, neste momento, o que consideramos, temos 2 conceitos, poderemos ser considerados lúdicos, mas também não abdicamos do termo desportivo. Portanto, somos pescadores lúdicos ou desportivos. Nessa legislação, em 2000, foram introduzidas a obrigação de ter a licença. Veio contribuir para a organização desta atividade? Eu penso que não. Veio impor alguns critérios, digamos, na forma como se pescava. Veio organizar um bocadinho as coisas, mas não foi aquilo que se poderia pensar. E não foi porquê? Porque nós tínhamos alguma esperança que as receitas geradoras dessas licenças fossem aplicadas na pesca lúdica. A verdade é que nós pagamos para exercer uma atividade, neste caso uma atividade de lazer, mas as receitas geradas por essa licença que nós pagamos, não vemos o retorno delas, ou seja, não vemos melhorias nenhumas na pesca lúdica e desportiva. Que outras dificuldades é que sentem? Nós sentimos algumas dificuldades, por exemplo, a legislação impôs-nos algumas restrições, como locais de pesca, e nós sentimos que esses locais não estão identificados. Nós chegamos a determinado local, eventualmente, se formos locais ou mais conhecedores da legislação,
temos conhecimento que não podemos pescar, mas imagino que alguém do norte que vem pescar, por exemplo, para aqui, para esta zona, Com uma licença nacional. e que seja portador da licença nacional, mas chega a determinado local onde pode haver restrições impostas pela capitania, por exemplo, local, e ele não tem conhecimento que não pode pescar em determinado local. E ao fazê-lo está a entrar em infração. Eu sei que a associação é recente, desde março de 2009, serviu também para dar esse apoio aos pescadores. Sim, a associação foi criada precisamente para dar apoio aos pescadores e para que os pescadores possam ter uma palavra nas revisões da legislação. A associação pretende defender os interesses dos pescadores lúdicos. Como deve saber, a legislação começou por ser publicada sem auscultar os pescadores. Auscultaram-se algumas associações, mas também, por aquilo que sei e do conhecimento que tenho, a auscultação que foi feita e as opiniões que eles deram não serviram para a elaboração da legislação. E daí, após a sua publicação, termos sentido que fomos apanhados desprevenidos. Portanto, era uma atividade que não estava minimamente organizada e com alguma displicência, alguém se aproveitou disso para impor regras bastante restritivas para uma atividade que nós consideramos que, sendo lazer, não prejudica ninguém. Mas, pelos vistos, alguém entende o contrário. E essa atividade de lazer está muitas vezes em competição, vamos dizer por assim, com a pesca profissional. Há também, muitos dizeres sobre o mercado paralelo que existe, e sabemos que existe, do peixe vai para os nossos restaurantes e que não passa pelas docas. Como é que comenta? É muito natural que haja alguns pescadores ditos lúdicos que possam comercializar peixe. Não pomos isto de parte, mas também sabemos que há muitos profissionais que se fazem passar por lúdicos, ou seja, têm uma atividade profissional, eles só pescam para vender, não pescam praticamente para consumo próprio, mas sim para vender. Aquilo que nós notamos é que toda esta situação acontece porque não temos fiscalização. Porque nós sabemos que o pescado oriundo da pesca dita lúdica, entre comas, profissional, que entra no mercado dos restaurantes, não entra na lota, entra no mercado, e aí tem que existir fiscalização. Porque se o pescador lúdico vende o pescado e sendo obrigado a marcá-lo, esse pescado entra nos restaurantes com a marcação. E se o restaurante for detectado com peixe desse, tem que provar a sua proveniência. Lógico. João, e quem são afinal estes pescadores lúdicos? Pode-se traçar um perfil? O pescador lúdico é o cidadão comum. Pode ser engenheiro, pode ser doutor, pode ser pedreiro, pode ser eletricista, como é o meu caso, pode ter várias profissões. O número diz que é bastante atrativa, como disse no início, são cerca de 600 mil, embora isso não haja estatística, dados suficientes sobre isso. Há uma estimativa que andará à volta desses números. Poderá ser superior, inicialmente pensava-se que até era superior. Depois, com o número de licenças que apareceu, arredondaram-se os números para cerca de 600 mil. João, vamos fazer uma pausa para conhecermos alguns destes pescadores. A Ericeira foi o palco para 4 pescadores desportivos contarem a sua história, neste que é já considerado um dos principais hobbies terapêuticos. A pesca desportiva junta diferentes gerações e estratos sociais. Venha daí conhecer esta modalidade. Perdi agora um peixe. Viste? Isto vai afundar. Mas ele anda ali na mesma, já o apanho. É o som das ondas do mar da Ericeira que nos traz as histórias e os segredos daqueles que fazem da pesca uma terapia diária. Encontramos junto a estes rochedos vários pescadores desportivos. Cruzam-se as gargalhadas e os comentários entre colegas de várias idades que têm em comum a mesma paixão. Eu nasci em Angola e o meu falecido avô pescava e comecei a pescar com linha de mão. Depois, por volta dos 9 anos, fizeram uma cana em cana da Índia, com um carreto inventado pelo velhote. Depois, por volta dos 10, 11 anos, o meu pai comprou-me um conjunto então de pesca e foi quando eu comecei a pescar mais, mas desde pequenininho que pesco, por lá também era muito mais fácil do que aqui, né? Eu quando comecei a pescar, exatamente, não sei, porque ainda era muito novo. Lembro-me que o meu pai na altura trabalhava num banco no Bom Barral e os colegas dele tinham um grupo de pesca e um dia convenceram-no a ir também e ele levou-me e o meu pai não gostou muito daquilo e então eu agarrei na cana e comecei a brincar e naquela altura, como havia bastante peixe, ganhei o entusiasmo. Jorge e Luís são 2 dos pescadores que aqui encontramos. A eles juntam-se Nuno e Marieta. As horas dedicadas a esta atividade são passadas com os olhares fixos na água.
Primeiro prepara-se todo o material de pesca e depois é o mar quem decide o tempo, até os primeiros peixes morderem o isco. A pesca desportiva comigo começou muito cedo. Eu tinha uns primos lá em Silves, eu tinha para aí 6 ou 7 anos. Começou com uma brincadeira numa nora, a apanhar uns peixes, que eu não me lembro na altura o que era, mas deviam ser ou tainhas ou albornos, qualquer coisa do género. Peixes pequenos, e era, na altura, escava com uns gafanhotos que apanhava no silvado de uma quinta dos meus primos, e foi aí que entrou a pesca. Depois, durante muitos anos, desliguei, não liguei à pesca, e vá lá, nos últimos 6 ou 7 anos, voltei a pegar e nunca mais larguei. Comecei a pescar há 7 anos, mas comecei a iniciar-me há 2 anos antes, a aposentar. Eu tinha grandes depressões. O meu psiquiatra um dia disse-me assim, eu tive 30 e tal anos a fazer tratamento, disse-me: ouve lá, estás sempre à beira-mar, experimenta pescar, a ver se gostas. Eu não gosto de pescar. Experimentei, o primeiro peixe que apanhei foi uma dourada com 1,2 kg com material emprestado, e a partir daí viciei-me, vim morar para a praia, para ir à pesca todos os dias. Spinning, corrico de costa, pesca de fundo, de boia e chumbadinha são apenas algumas das várias modalidades praticadas pelos pescadores desportivos. Estima-se que 80% dos amantes desta atividade praticam mais do que uma modalidade. Eu estava a fazer uma que por acaso nem é a que eu pratico mais, que era a boia. Estava aqui a tentar a boia porque esta zona aqui é mesmo adequada para esse tipo de pesca. É uma zona que tem bastante profundidade, tem bastante rocha, portanto é uma pesca boa porque permite estar-nos a pescar a várias alturas da água sem estarmos a bater nas pedras, que isto tem muita pedra e com chumbo prende muito as montagens e perde-se muito material. Bem, a pesca que eu mais faço é a de spinning. É uma pesca que se faz com amostras, que são os peixes artificiais que simulam as presas naturais do robalo. É uma pesca mais destinada ao robalo. A pesca desportiva é encarada por estes praticantes como um hobby terapêutico e, segundo estes apaixonados pelo mar, o convívio e os amigos são o que de melhor se leva ao final de uma tarde no pesqueiro. É um convívio ótimo, sou a única mulher na zona onde pesco com os homens todos. Tratam-me de igual para igual, o que é espetacular. E pronto, sinto-me muito bem. Nunca mais tomei medicação. Há 5 anos, 6 anos que não tomo medicação. É uma terapia porque o mar é um descanso, é uma distração, é um gasto de dinheiro terrível, mas essencialmente é mesmo um anti-stress que eu costumo dizer. A nossa vida é um bocado corrida. Mas ao mar estão também inerentes alguns perigos e restrições. Praticar este desporto sem companhia pode, por vezes, tornar-se num sério risco. Muito importante é as pessoas verem bem os locais onde é permitido pescar e não. Há muitas restrições neste momento, desde locais perto de esgotos que não estão assinalados, que nós não sabemos que é proibido pescar, portos de pesca é proibido pescar, praias concessionadas é proibido pescar, mesmo de noite que não está ninguém não podemos pescar. No fundo estamos a ser empurrados um bocado para as zonas mais perigosas. E entre as diversas opiniões sobre as novas regras que surgem para regulamentar a pesca desportiva, estes praticantes vão aproveitando a sorte das marés. Entre robalos, sargos, bicudas e douradas, por aqui o mais importante é aproveitar a tranquilidade que só o mar oferece. No fundo, eu às vezes costumo dizer um bocado como a Sofia de Mel Brana Anderson. Eu, quando morrer, tenho que cá voltar para buscar todos os momentos que não passei junto ao mar. Estamos de volta à conversa com João Borges, da Associação Nacional dos Pescadores Lúdicos e Desportivos. João, sei que os pescadores lúdicos defendem sobretudo as áreas marinhas e a proibição de pesca em lagoas. Isto são sobretudo preocupações ambientais? Sim, a Associação tem preocupações ambientais com a preservação das espécies. Queremos continuar a ter condições para praticar aquilo, o desporto que nós gostamos, e temos algumas preocupações com isso, com a extinção dessas espécies e com o meio ambiente em si, não é? Isso faz parte de um dos objetivos da Associação, transmitir isso aos seus associados, principalmente aos mais novos, onde se desenvolvidas campanhas nesse sentido e principalmente a preservação. Em relação às lagoas, alguma razão especial? As lagoas nós consideramos que terão que ser consideradas os berçários ou os infantários
das espécies. Há muitas espécies que entram nas lagoas onde desovam e os juvenis, até atingirem alguma maturidade e regressarem ao mar, é aí que permanecem. E aí gostávamos que isso fosse considerado como santuário de pesca. Consideramos que isso será um dos caminhos para a preservação das espécies. João, a proibição de pesca às quartas e feriados, aquela polémica que vai na Costa Vicentina, também são preocupações ambientais que estão envolvidas? Eu penso que aí são mais questões de limitar o tempo de pesca aos pescadores lúdicos. E tudo isso leva a crer que essa situação está um bocado interligada com a tal questão que falamos há um bocadinho da venda do pescado. É uma zona com algumas características onde muita gente faz esse tipo de pesca, ou seja, pesca para vender. Mas também sabemos que as condições económicas de muitas famílias a isso obrigam, embora nós não os possamos considerar lúdicos. Portanto, não consideramos que façam parte do âmbito da associação, precisamente por ter uma atividade profissional. Embora não é profissional porque ela não é tributada, mas aí aquilo que nós pedimos é que terá que ser a tutela a tomar essas medidas e de forma a legalizar essa atividade, mas nunca englobados como lúdicos, porque o lúdico não vende o pescado. Mas em relação aos ambientalistas, como é que é a relação geral? A associação tem pouco tempo de existência, não temos contactos, não tivemos contactos com eles. O único contacto que tem havido é com a realidade do dia-a-dia que nós constatamos com as restrições que forem postas no parque. Nós notamos que algumas medidas que foram introduzidas com o argumento de que pretende-se proteger os recursos, portanto estamos a falar de condições ambientais, na verdade elas não surtem efeito. Não surtem efeito porquê? Porque elas são impostas aos pescadores lúdicos, mas os profissionais não estão obrigados a cumpri-las. Portanto, quando nós vemos que a pesca lúdica, e há estudos que apontam para isso, de um biólogo da Universidade do Algarve, que tem um estudo sobre isso, em que o impacto da pesca lúdica sobre os recursos é 0,5%, o que significa que 99,5% pertence à pesca profissional. Se há essa disparidade de percentagem em termos de impacto, porque é que se proíbe ou se impõe restrições à parte menos danosa ou que menos danos provoca sobre os recursos e se deixa em aberto toda a atividade do maior, quem pode ter o maior impacto sobre esses recursos. Não é? João, vamos ter que terminar a nossa conversa. Não lhe desejo boas pescarias porque já sei que dá azar. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a nós.